Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literatura e sim um vídeo no qual eu mostro para vocês os livros que eu li no mês passado e eu comento cada uma dessas leituras. Fevereiro foi um mês incrível na minha vida em termos de leitura, eu acho que fazia muito tempo que eu não tinha um mês como esse, então fiquem aí, depois da vinheta eu vou mostrar todos os livros especiais para vocês. Vou começar de trás pra frente, do mais fresquinho pro primeiro lá do mês. Esse daqui que eu terminei, assim, no último segundo de fevereiro, na verdade no comecinho de março, mas ainda estou contando como fevereiro, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse que é um escritor franco-argelino, bastante importante para a literatura mundial, e esse que é um clássico também muito importante para nossa literatura como um todo. Então, é um livro assim estarrecedor, sério mesmo. A construção do personagem, pra mim aqui, é o mais importante dele. É o mais bonito de ver aqui. A forma como o Camus constrói o protagonista, que é o Meursault, é maravilhosa. Inclusive, arrisco a dizer que é uma das construções mais incríveis da minha vida até o momento enquanto leitora. O vídeo resenha dessa semana, que sai na sexta-feira, é justamente sobre ele, então aguardem mais um pouquinho para ficarem sabendo num completo aí o que eu achei dele, como que foi essa experiência. Mas é uma história até que um pouquinho conhecida, vou dizer aqui por enquanto, que há um assassinato aqui. E depois disso, todo um caso de cárcere, enfim. Então é um livro bem complexo, bem profundo, bem tenso, porque justamente envolve a morte de alguém. Mas eu vou deixar para sexta para conversar um pouquinho melhor sobre ele com vocês, porque tem muita coisa para falar desse livro. Para outra leitura já temos vídeo aqui no canal, que foi o vídeo resenha da semana passada, é Recursão, do Blake Crouch, um livro de ficção científica e também de thriller. Então, se você nunca leu ficção científica e quer começar a ler algo do gênero, indico fortemente esse livro, que não faz o leitor parar de ter vontade de lê-lo. Sério, é um livro assim que você vai comendo ele, sabe? Não apenas pelas beiradas, mas por todo ele, porque você quer saber o que vai acontecer, você quer desvendar todos os mistérios que temos aqui. E assim, como eu disse lá no vídeo, esse livro apresenta pra gente temas bastante importantes e interessantes de vermos a literatura abordando, como é o caso da memória. Então, como que é a construção de cada indivíduo? Ela passa pelas memórias dele? Aqui nós temos, então, o caso da SFM, que é a Síndrome da Falsa Memória, considerada uma nova doença que está inserindo no ser humano memórias que não fazem parte daquela vida dele. É como se essa doença criasse uma linha paralela além daquela que a pessoa está vivendo. Então, como que ela consegue conviver com duas vidas ao mesmo tempo, vamos dizer, com duas memórias de duas vidas ali se debatendo, né? Porque, enfim, se você tem uma linha narrativa da sua vida, como conviver com outra? Quem é você? A que viveu em uma ou a que viveu em outra linha narrativa? Temos aqui personagens bastante interessantes também, como é o caso do protagonista Barry, um policial que está tentando desvendar todos os mistérios que envolvem a criação de uma cientista Helena, chamada Helena. Ela cria uma nova tecnologia aí justamente envolvendo a criação de linhas narrativas aí concomitantes no mesmo ser humano. Enfim, é só isso que eu posso dizer, porque tem muito mais para falar sobre esse livro. Inclusive, eu falo um pouquinho mais sobre ele no vídeo, eu falo melhor lá. Então, não deixem de checar todos esses vídeos que eu estou citando aqui para vocês, tá bem? Outro livro do mês de fevereiro foi A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Fazia muito tempo que eu não lia Balzac. A última vez foi As Ilusões Perdidas, uns 2, 3 anos atrás, para a faculdade. Então foi muito gratificante voltar a ler algo do escritor, porque eu amo a escrita dele, a narrativa. Não apenas a construção dos personagens, que eu também amo muito, como também a própria narrativa. O livro, eu percebi que ele é meio que dividido em duas partes para mim. Ele, na verdade, é dividido em 6, se não me engano, partes. Só que como o Balzac escreveu ao longo de vários anos essas partes do livro, eu senti que há uma fragmentação, assim, há um clima diferente na segunda metade do livro. Eu gostei muito mais da primeira metade do livro, mas ainda assim eu gostei dele como um todo e é um livro bastante importante para nossa literatura também. É um clássico, certo? Então aqui tem a minha outra recomendação para vocês. Vou fazer a resenha desse livro em breve também, fiquem tranquilos, porque a gente precisa conversar mais sobre Balzac aqui no Literaturice. Aí eu li um livro emprestado de uma amiga minha, que é a Mari Dalchico. Ela fala sobre literatura lá no Instagram.
esse é o arroba dela, então sigam por lá, porque ela tá sempre falando sobre literatura em massa por lá. E eu li então Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, da Mari Escondé, que eu emprestei dela, então muito obrigada, Mari, por isso. Esse foi o livro escolhido pelo Leia Mulheres Jundiaí, que eu e ela, né, fazemos a mediação desse clube de leitura presencial aqui em Jundiaí, então escolhemos juntos lermos esse livro e foi uma leitura realmente incrível. Assim, é um livro que tá no hype hoje em dia, é lançamento recente, tá todo mundo lendo, parece, e amando o livro. Eu fui com uma expectativa muito alta, né, em relação a ele, justamente porque muitas pessoas ao meu redor estão lendo e gostando muito, inclusive a Mari, mas ainda assim eu gostei da leitura, eu gostei principalmente do enredo, mas eu não me apeguei tanto à narrativa, é uma coisa bastante pessoal minha mesmo. Em termos de enredo, dos temas que o livro aborda, ele é muito importante. Ele fala sobre um caso, não sei se vocês já ouviram falar, de histeria coletiva que aconteceu em Salem, séculos atrás, uma cidade, na verdade uma aldeia que fica perto da cidade de Salem, também chamada Aldeia de Salem, lá nos Estados Unidos. Envolveu a condenação de pessoas que estariam possuídas aí pelo lado negro da força, vamos dizer assim, e que seriam condenadas como bruxas, dentre elas uma negra, uma escravizada. Então, a personagem principal aqui é justamente essa negra, a Tituba, que veio de Barbados e estava ali, então, como objeto, né, de uma família ali americana. Então, é muito importante esse tema, principalmente hoje, sempre, né, mas hoje em dia, pelo menos, nós estamos lendo mais e publicando mais esse tipo de tema. Então, indico fortemente para você, vá atrás de mais coisas sobre ele, tá? Eu pretendo fazer uma resenha, não sei quando sai aqui no canal, mas eu quero sim fazer uma resenha somente para ele, porque é preciso. Também li sobre Os Ossos dos Mortos, livro da Olga Tokarczuk. Vocês me ensinaram aqui no vídeo resenha que eu postei um tempo atrás aqui no canal já. Ela foi a ganhadora do Nobel de Literatura em 2018, depois de todo o escândalo de assédio sexual vir à tona em relação à Academia Sueca de Literatura, que é quem concede o prêmio. Como eu disse, já fiz vídeo, então confiram lá, vou deixar ali no box de descrição ou aqui no cardzinho para vocês, mas é um livro que também envolve temas muito importantes hoje em dia pra gente, assim, então dieta vegetariana, também astrologia, que tá muito em voga. A personagem principal aqui, a protagonista, ela é uma senhora de idade, também um tema bastante caro ao feminismo, ao pensamento feminista. E é interessante porque é um thriller também, mas não é o principal desse livro. A protagonista, ela mora numa aldeiazinha, né, da Polônia, bem invernal, então aquele local bem ermo e frio. Seus poucos vizinhos, a maioria ali são caçadores, e ela não come nada de origem animal. Ela não come animais, na verdade. Essa é a definição que ela dá aqui, é o que sabemos. Então, é um livro muito contrário à caça, seja ela legal ou ilegal. E acontece que algumas pessoas acabam sendo mortas aqui ao longo da história e os animais estão sendo aí cogitados como os assassinos. Isso é muito interessante, vejam bem, porque sai do comum, certo? E ele é um livro realmente bastante incomum. Então, eu indico para vocês porque justamente é bem instigante, é bem curiosa essa leitura, eu gostei bastante, eu também comi esse livro, foi muito rápido assim essa leitura. O primeiro livro que eu concluí em fevereiro também foi um empréstimo que eu fiz da Mari Dal Chico, de novo, muito obrigada Mari, que foi Shakespeare & Company, uma livraria na Paris do Entre Guerras. É um livro sobre essa livraria tão famosa que fica localizada em Paris, mas que hoje, na verdade, ela é bem diferente da original, que abrigou pessoas como Hemingway e James Joyce, abrigou no sentido assim bem criativo da palavra, porque a dona da Shakespeare & Company original, ela era bastante amiga desses escritores e de muitos outros artistas da época, né? Essa época tão, assim, criativa da história de Paris e tão importante pra gente. Época em que conviveram justamente essas cabeças pensantes, geniosas ali no mesmo local efervescente que era Paris. É muito interessante esse livro porque é um livro de memórias dela, então, portanto, não ficção, e ela apresenta a sua visão de certos artistas, inclusive James Joyce.
James Joyce é figura, assim, repetida no livro todo, sabe? Ele está presente em todo o livro porque eles realmente foram muito amigas e ela foi a editora de Ulisses, a primeira a editar e publicar, ela que encarou esse desafio tão grande. Eu gosto muito de Ulisses, eu gosto muito de James Joyce, então foi uma leitura para mim muito agradável. Eu recomendo muito, apesar de ser um livro esgotado, é muito difícil de encontrá-lo, por isso que eu emprestei também da Mari. E agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu não terminei, mas que eu li durante um mês. Esse, Entre Ontem e Amanhã, do Lucas Storni, que fala... Sabe aquele filme, gente? Eu gosto muito dessa comparação. É como se fosse A Primeira Vez, da Drew Barrymore e do Adam Sandler. Isso. Bastante famoso, certo? Que ela é uma mulher que sofreu um acidente de carro e que ela perde a memória de um dia para o outro. Aqui acontece a mesma coisa. O protagonista, que é quem narra a sua história, ele perde a sua memória de um dia para o outro depois de um acidente. E acontece então que ele não sabe quem ele é. Justamente essa questão da memória, né? Também sendo abordada aqui por outro livro. Eu amo livros que falam sobre memória, porque é justamente esbarrar no tema da identidade, da nossa construção enquanto pessoa. Aqui é justamente isso porque nós engatinhamos juntos do Léo, que é o protagonista, então... Tentando entender o que está acontecendo em sua vida, o que é a sua vida. Ele escreve diariamente em cadernos, né, fragmentos de seu cotidiano, para que no dia seguinte ele possa ler e relembrar ou entender tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, estou gostando muito desse livro, eu já amei essa capa aqui, pelo perfil dos prédios, né, de uma cidade, aparece o perfil do protagonista. Gostei bastante e estou gostando muito do que está sendo apresentado aqui para o leitor até o momento. Eu li quase 200 páginas desse livro. Eu continuo a ler Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, apesar de bem pouco. Eu li bem pouco desse livro esse mês, o que me deixou bastante chateado, mas, né, diante de tantas leituras boas, tudo bem, deixa passar. Eu li um capítulo aqui, eu tô gostando bastante, foi sobre os personagens, é isso. E eu comecei a ler sobre as narrativas, tá? Vou falar mais pra frente sobre esse livro, principalmente quando eu engatar melhor nele. E eu também estou continuando aqui a Divina Comédia, já terminei o Inferno, que é sensacional, gente, é um dos livros preferidos da minha vida, assim. Eu sei que é a primeira parte, mas tudo bem. Eu já estou amando o Purgatório e louca pra descobrir o Paraíso. Então é isso, gostei muito do Inferno, muita criatividade, muita imaginação aqui e me instigou artisticamente falando. Então, não vejo a hora de conversar um pouquinho mais sobre esse livro. Mais pra frente, trago conteúdos pra vocês aqui sobre ele. Então é isso, gente. Muita coisa boa, por isso que esse vídeo ficou um pouquinho mais extenso, porque são leituras que realmente eu precisava comentar um pouquinho mais aqui sobre elas com vocês. Me deixem aqui nos comentários se vocês já realizaram a leitura de algum desses livros, se vocês já leram algum desses, ou se vocês querem muito lê-los, né? E também quais foram as suas leituras de fevereiro, como foi o seu mês enquanto aí leitor. Me conte aqui nos comentários, vamos conversar, tá bom? A gente se vê, então, no próximo vídeo de sexta-feira agora, com uma resenha inédita aqui no Literaturice. Um grande beijo pra você e até lá, então. Tchau, tchau!